tarde, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, ou bem-vindas e bem-vindos. Aqui as mulheres são maioria, sem dúvida. Meu nome é Ania Camp, eu sou psicóloga e terapeuta familiar e esse aqui é um espaço para mães e pais que querem ser os melhores pais possíveis, que querem acolher seus filhos, e um espaço para a gente acolher as angústias de vocês e trocar informações que eu espero possam ser úteis. Então, o tema de hoje, eu tenho a sensação que a gente mexeu num vespeiro. Na verdade, foi uma coincidência, sabe? Eu não tenho bola de cristal e semana passada a gente se propôs a tratar desse tema, aí pelo menos em Brasília, né? Coincidiu com o novo lockdown, com o novo fechamento de escolas, e isso tornou essa questão toda ainda mais premente e urgente, certo? Alguém me dá um joinha só para saber se estão me ouvindo bem, se está alto e claro? Também não quero ficar berrando aí com os ouvidos de vocês. Então, e aí assim que a gente lançou o convite para hoje, a gente começou a realmente ter retornos das pessoas, né? E aí eu vi que isso realmente estava urgente a gente falar sobre isso. Aí eu vou compartilhar com vocês alguns dos comentários que a gente recebeu, né? A Camila falou, por favor, fale sobre a exaustão e o desânimo que vem com a sobrecarga das tarefas domésticas. A Flávia disse, preciso de dicas para estabelecer a rotina de estudos de 2 crianças em alfabetização. Trabalho 6 horas por dia em home office, não tenho ideia de como fazer caber o tempo de estudos das crianças, o brincar, o meu trabalho e a rotina de casa em um dia só. E a Tatiana perguntou o que fazer com um bebê de 1 ano num apartamento pequeno em que não há como se isolar para trabalhar, ele fica o tempo todo chorando e agarrando as pernas da mãe, que está trabalhando enlouquecidamente na mesa da sala única da casa, e o nível de estresse está ficando insuportável. Alguém aí ficou com vontade de gritar? Ou de chorar, né? Pois vamos gritar, vamos chorar. Eu acho que tem coisa pior do que assustar as crianças com o nosso choro, com os nossos gritos de vez em quando, que é, na verdade, essa tensão constante que fica dentro de casa, né? E essa tensão, ela vai tomando conta de tudo. E ela vai tornando tudo mais difícil e mais pesado. Enfim, e não é saudável, né? Qualquer pessoa que já tenha lido algum estudo sobre estresse sabe que estresse é uma resposta do nosso organismo que foi desenvolvida como mecanismo de sobrevivência para a gente ter, né, força muscular e capacidade de reagir para lutar ou fugir. O estresse prolongado que a gente vive hoje em dia, ele é tudo menos saudável. E ele não contribui para a nossa sobrevivência, né? Então, eu já comentei aqui antes, eu tenho profunda admiração e compaixão para quem está com filhos pequenos em casa, se virando nos 30, né? Com tudo que está sendo proposto para as famílias. Agora, eu lembro quando eu estava no lugar de vocês e o meu sonho na época é que houvesse alguma brigada, sabe? Tipo SAMU, que a gente ligasse e dissesse socorro, socorro, né? Mãe, pais jovens com crianças pequenas não estão dando conta do recado. Isso ainda é uma coisa que eu penso, eu acho que vai ser meu projeto de aposentadoria, criar uma brigada, um SOS para quem está com filhos pequenos em casa, de vez em quando parece que isso seria uma grande ajuda. Então, e hoje eu queria começar, na verdade, propondo que a gente meio que, sabe, crie um colo coletivo para as Camilas, Flávias e Tatianas, para você que está nesse momento realmente muito angustiado, muito exausto. E aí eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa é que você não está sozinha e que nesse momento ninguém vai ficar apontando, a não ser, né, pessoas que não estão vivendo o que vocês estão vivendo,
ninguém vai ficar apontando o dedo que você deveria ou poderia, ou que, né, sua casa não está limpa, que as crianças não estão cuidadas ou irritadas, ou que não vão tirar a nota da escola. Ninguém vai estar cobrando isso. E eu acho que isso talvez possa nos, né, desenvolver em nós todos fortalecer a nossa capacidade de compaixão uns pelos outros, né? E a má notícia é que isso não vai passar sozinho e que sim, você vai ter que fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente dentro de casa. Não tem outra escapatória, não tem banco de horas para a gente comprar horas, né? Não tem energia em cápsulas para comprar, não que deem essa energia que a gente sente que precisa. Não vai ser daí que vai chegar a solução. Não sei se vocês estão sentindo, mas eu me sinto falando com muito cuidado, porque eu sei que muita gente está a ponto de gritar, a ponto de querer, né, chutar o pau da barraca, né? Vamos embora para Passárgada e o resto que se vire. Então, e claro, porque eu sei que falar é muito mais fácil do que fazer, porque sempre é mais fácil falar do que fazer, mas talvez, se alguma das ideias que eu trouxer aqui para vocês conseguirem pegar ela, sabe, pegar e sair correndo com ela, isso eu vou fazer, e isso eu vou tentar, quem sabe algo possa mudar, porque eu percebo que onde é que a coisa degringola, né? Quando é que a nossa rotina vai ladeira abaixo? É quando esse estresse, a irritação e o mau humor e o desânimo estão tomando conta da gente. Então esse é o primeiro grande desafio. E se você conseguir fazer uma coisa diferente, que mude, que melhore, que suavize o seu humor, eu realmente acredito, porque, digamos, na minha vida, isso eu vejo sempre de novo, se eu consigo melhorar um pouquinho o meu humor, voltar a ter alguma esperança, o resto a gente resolve. Agora, sem isso, não há estratégia, não há receita, não há o que resolva, né? Então, se eu fosse recomendar uma coisa só, se você me disser, eu não tenho tempo de assistir mais do que esses poucos minutos, vou ter que ir, eu diria, cuide de si e cuide do seu bom humor. A diferença de um dia com bom humor e de mau humor é gigantesca. Não tem nada mais que melhore tanto o nosso dia como bom humor, como a disposição de, eu vou lidar com isso. É a diferença de empurrar uma caixa morro acima e empurrar morro abaixo, né? Morro abaixo, assim que a gente coloca ela em movimento, o próprio peso dela faz ela andar. Então, o bom humor tem essa capacidade, né? Agora, muitos me dizem, tá, mas para eu ter bom humor eu tenho que dormir 8 horas por dia, eu tenho que sentar numa mesa e comer com tranquilidade, eu tenho que saber que as crianças são cuidadas, o dever de casa está feito e que a roupa está lavada. Eu digo, não vai acontecer, gente. A gente vai ter que realmente criar um outro padrão para que a gente tenha alguma chance de encontrar um bom humor. Senão a gente acaba com as nossas chances de saída. Então, descubra uma coisa que pode melhorar o seu humor. Talvez seja, sei lá, fazer 5 minutos de alongamento, colocar uma música animada enquanto você prepara o café da manhã, dançar um pouquinho na sala fazendo gestos engraçados, seja levantar alguns minutos antes e tomar um café ou um chá sem ninguém buzinando no seu ouvido. Com filhos pequenos, às vezes tudo que a gente quer é tomar banho sem ter ninguém chamando e batendo na porta. Seja lá o que for que para você pode gerar diferença, faça isso. Tome esse tempo para si. Abdique das coisas que você sempre achou que eram essenciais e escolha uma como você escolheria um investimento. Eu não posso comprar imóvel, colocar na poupança e comprar mais não sei o que. Lá, escolha um. E faça ele funcionar para você.
Essa seria a minha grande sugestão e é o que a sua família mais vai usufruir. Para algumas pessoas, e de vez em quando eu lembro disso, de vez em quando eu faço isso, quando as coisas estão ficando pesadas, lembrar de agradecer. Vocês já devem ter sido convidados aí algumas vezes para algum grupo que se propõe a trabalhar a gratidão. Isso eu sei que soa piegas para alguns, e alguns vão dizer, eu tenho muito mais coisa para reclamar do que agradecer. Em geral, não é verdade. Até porque quem não teria nada para agradecer, em geral, está buscando só sobreviver. E se você está aqui comigo, eu acredito que você provavelmente tem um teto sobre sua cabeça. Seus filhos muito provavelmente estão com você. Se você tiver ainda mais sorte, você tem um trabalho e tem dinheiro com que pagar as contas. Talvez você tenha um companheiro ou não tenha um companheiro e sua vida ficou mais leve por causa disso. As duas coisas são possíveis. Enfim, eu almocei, tem roupa para vestir, tem água na minha torneira, tem muita coisa para agradecer. Faça disso um jogo com você. Quantas coisas pelas quais você consegue agradecer? Eu acho que faz diferença sim, mesmo que pareça piegas. Enfim, algo para você. Se para você dar uns bons gritos, bater o pé no chão, socar a almofada, vai aliviar você, faça isso. E não se preocupe, as crianças vão resolver, vão conseguir lidar com seus gritos também, tá? Número 2. E essa, tem gente que não gosta disso, mas eu ainda não descobri estratégia melhor do que essa. Faça listas. Faça listas e depois risque a metade das listas. Tem a lista daquilo que você gostaria que acontecesse no seu dia e aí você risca a metade, porque a metade não vai acontecer. E é melhor que você tenha escolhido isso do que a impossibilidade tenha talvez feito com que aquilo que mais importava não acontecesse. E de novo, coloque no topo construir bom humor na sua família. Pode ser fazer cócegas, contar piada, rir das próprias besteiras. Traga bom humor no topo da lista e depois liste suas prioridades. Se hoje eu tenho que entregar um relatório, então só entrega o relatório e deixa as outras coisas. A comida talvez vai ser mais simples, as crianças talvez não façam a lição de casa que você não está do lado, mas se isso for a coisa principal, coloque isso como sua coisa principal. A Patrícia, que acompanha a gente também, ela disse que o que ajudou muito a ela foi descobrir quanto tempo ela leva para cada tarefa doméstica, que ela antes não tinha clareza disso, e a partir daí estabelecer prioridades. Eu vejo que a gente muitas vezes planeja o nosso dia em cima de uma expectativa que sempre é otimista demais. Eu estou falando isso aqui me sentindo meio culpada porque eu não sou muito boa nisso. Eu continuo fazendo listas onde o que eu consigo fazer, em geral, é 1/3 do que eu queria ter feito naquele dia. Mas aí o que eu faço porque o que facilita para mim? Quando está na lista, eu sei que eu não vou esquecer. E isso libera espaço no meu cérebro. Quando eu sei que eu não vou esquecer, o que eu escolho é onde, nas minhas caixinhas da minha agenda, que eu vou colocar isso. E com isso libera energia para mim. Então, a minha primeira recomendação é, se você ainda não é a louca das listas, que você seja pelo menos, nem que seja amadora, mas comece a fazer listas. Estabeleça prioridades e divida isso ao longo da sua agenda. Bom, que mais? Que eu acho que também sem listas e sem a gente ter clareza de quando cada coisa vai acontecer, que eu digo essas caixinhas, né, na agenda ou agenda, eu acho que a vida da gente vira loucura pura, assim, desespero puro. E esse desespero, ele costuma consumir mais energia do que fazer as coisas, entendeu? Então, se você está se sentindo exasperado ou desesperada, comece pela lista, porque ela vai reduzir o seu desespero. Ou você vai ter um momento onde esse desespero junta total e aí você vai ter que desistir. Você vai ter que desistir de um monte de coisas. E se tem uma coisa que eu admiro profundamente, são as pessoas que aprenderam a dizer não.
aprenderam às vezes a dizer não para alguém da família com quem gostariam de ser gentil, às vezes é aprender a dizer não para um chefe, é dizer não para filho, é dizer não. Porque sem isso, aí vira tamanho estresse que não é saudável para ninguém. Bom, eu não sei se eu tenho que aqui ainda argumentar a favor da importância da rotina, né? Até um ano atrás, a gente em geral falava da rotina como algo do qual a gente reclamava. Eu acho que de um ano para cá a gente entendeu que sim, a rotina é uma bênção. E só assim alguns dados bem objetivos, por que rotina é tão benéfico? Primeiro, porque ela libera espaço de pensamento. Eu não tenho que pensar, escolher todo dia o que eu faço às 6 da tarde. Às 6 da tarde eu paro o trabalho, criança arruma brinquedo, vai tomar banho, vai lanchar e vai dormir e acabou-se. É todo dia a mesma coisa, eu não tenho que parar para pensar. Então, agora se todo dia eu vou repensar em que ordem que eu vou fazer as coisas, todo dia eu vou gastar essa energia. Então, aqui a Patrícia está corroborando isso, como foi crucial isso. Para mim é na minha vida cotidiana. E quanto mais jovens os filhos, tudo bem, criança que ainda está em fase de amamentação, sono irregular, tem muita coisa que você não vai conseguir definir, em que horas que você vai parar para amamentar. Mas alguma ideia a gente tem, e aí é tipo assim, bebê que mama. Essa é a prioridade zero, não tem nenhuma antes dessa. Né? E o resto vai ter que se reorganizar. Então, faça a lista e priorize. E aí, eu diria, se você, tipo assim, número 1 é manter todo mundo vivo até o fim do dia, certo? Número 2, eu diria, manter um bom humor dentro de casa, porque isso vai facilitar enormemente o resto das coisas. E número 3, se proponha uma coisa para esse dia, né? Seja entregar algo no trabalho, seja dar conta de alguma coisa com as crianças, se proponha de 1 a 3 tarefas adicionais que não são da rotina, que acontece todo dia. Não é escovar dente e fazer alguma coisa para comer, mas reduza esse número, tá? Para quem tem filhos um pouquinho maiores, e maiores é que eu estou falando a partir de 3 anos, tá? A minha recomendação é desenhe essa rotina com as crianças. E agora, o que a gente precisa é de uma nova rotina. Se você está sofrendo com a rotina, não é pelo fato de ter que ter uma rotina. Em geral, é porque a rotina que você se propôs, ela não está funcionando para você. Você precisa de uma outra rotina que funcione para você, porque a boa rotina, ela nos apoia, ela libera energia, ela nos tranquiliza, ok? Então, se a sua rotina não está funcionando, você precisa de uma outra. Então, procure essa nova, tá? Então, eu estava dizendo, quando você tem filhos já a partir de 3 anos, você desenhar a rotina e identificar qual horário vai acontecer o quê, ou ao menos qual sequência vai acontecer cada coisa, isso é muito útil, porque aí por 2 motivos. A proposta é que você faça isso com as crianças. E aí elas se tornam corresponsáveis por isso. Eles se tornam... a responsabilidade de fazer isso acontecer, se eles participaram disso, eles são corresponsáveis por isso. Você não tem que estar sozinha nisso. Eu sinto que a geração de vocês, de mães e pais que estão tão comprometidos, tão extremamente comprometidos com a educação dos filhos, vocês tomam para si talvez muito mais responsabilidade do que é recomendável, do que é saudável, do que é viável e do que é útil para a educação das crianças como um todo. Patrícia colocou na porta do quarto das crianças, né? Agora, eu diria, de preferência, que as próprias crianças façam. E essa atividade de construir a rotina, gente, isso conta como tempo de brincar e como tempo com as crianças, tá? Isso não é uma tarefa sua, é uma tarefa da família. E dê espaço para as crianças fazerem propostas, porque lembre-se, a sua chance de que as crianças façam algo que elas propuseram é 3 vezes maior, eu diria, do que elas cumprirem uma tarefa que você
colocou lá na rotina como algo que eles deveriam fazer. Então, convide as crianças para essa conversa e deixe que elas proponham. E não sofra se depois de uma semana aquilo que vocês desenharam na primeira vez não deu certo. Depois de uma semana o que não deu certo, a gente só diz, a gente tentou, isso aqui não deu certo, o que a gente vai fazer? Então, coloque lá, proponha esse compromisso, mas desapega depois e dá espaço para mudanças, certo? E essa responsabilidade das crianças, da corresponsabilidade das crianças é ainda mais crucial quando se trata de crianças que estão, né, tendo que acompanhar escola, né, online, aulas online com tarefas e tudo isso a partir de dentro de casa. Então, a necessidade de que aquilo que é proposto como rotina de estudo, etc., funcione, é ainda mais importante que isso faça sentido para a criança. Porque se for só você tentando encaixar as coisas nas caixinhas que você estabeleceu e empurrando para dentro das caixinhas isso, eu tenho 10 minutos para fazer isso com a criança. E a criança não consegue fazer isso em 10 minutos, porque até uma criança de 5 anos, por exemplo, ela ainda ela não sabe o que são 10 minutos ou são 20 minutos. Os tempos dela são outros. Agora, quando a criança entra em sintonia com aquilo que está proposto e, idealmente, ela quer fazer, talvez porque isso vai ser celebrado no fim do dia com "uou, que legal, a gente conseguiu", isso sim, você tem a força de vontade dela a favor daquilo que foi proposto. Então, talvez em relação à escola, também, junto com a criança, decida o que é o mais crucial e algumas coisas não vão acontecer. Não espere, não é razoável, gente, esperar que uma criança fique 1 hora na frente de uma telinha passivamente assistindo uma aula. Isso não vai dar certo. A não ser que tenha mais de 18, ou pelo menos 15, né? Antes disso, dificilmente. Então, pense naquelas técnicas, talvez, de, qual que é o crucial? É a hora que a professora passa o conteúdo lá, e depois disso, sei lá, se a criança for no ensino fundamental 1, eu espero que a professora também crie intervalos, e aí, nesses intervalos, que as crianças corram, que as crianças se movimentem, que vão até o banheiro, que vão tomar água, que tenha movimento, para que o corpo possa descarregar essa energia que se acumulou e ela tenha condições fisiológicas de novo, de concentração, tá? Idealmente, e de novo, isso é ideal e tem o real. Idealmente seria que, se a gente está com crianças que pela idade ou pelos desafios que a própria criança está lidando, elas precisam do nosso acompanhamento, o ideal seria você realmente conseguir se organizar para focar, construir o seu trabalho em outro horário, né? Tem uma mãe que eu conheço que ela acorda 3h30 da manhã e trabalha até as 7 ou 8 quando a filha acorda, e depois, com as 8 horas, a partir das 8, ela está como mãe. É fácil acordar às 3h30? Não é. É viável para todo mundo? Também não é. Eu sei que tem gente que tem um horário pré-estabelecido para estar disponível para o trabalho, né? A minha pergunta também é se você esgotou todas as possibilidades de negociação de horário, né? Ou conversar talvez com quem você trabalha, como que você poderia eventualmente fazer algumas coisas no horário oficial e algumas outras coisas fora desse horário, né? Mas enfim, essa questão de identifique o que de fato, e observe no que você de fato está ajudando, viu? Porque o que eu observo é que às vezes uma mãe tensa do lado de uma criança que está tentando aprender pode ser menos útil do que uma criança que está eventualmente, parece que não está fazendo nada, está lá rabiscando o caderno enquanto a professora está falando. Às vezes essa criança está assimilando mais do que se você estivesse lá do lado dizendo toda hora, olha para a tela, olha para a professora. E se for o seu caso, você vai deixar seu filho ou filha ali na tela e talvez desenhando e rabiscando, a minha sugestão é
tome algum tempo para no final da aula a criança lhe contar o que foi tratado aquele dia. Não como cobrança, mas como oportunidade de compartilhamento. Isso tem a ver com atitude, no fundo é a mesma coisa, mas a atitude é diferente. Então, se tipo assim for, ao invés de vamos lá ver se você aprendeu o que ensinaram hoje, for uau, me conta o que você aprendeu hoje. Será que eu ainda sei? Ou será que eu já esqueci, você que vai me ensinar de novo? Porque, de novo, o ideal seria que o aprendizado para as nossas crianças fosse uma aventura, fosse descoberta, fosse algo fascinante. Isso tanto em termos de porque o astral é melhor, como em termos de funcionamento do cérebro. Um cérebro que está tenso, ele não funciona tão bem. Um cérebro que está feliz, que está empolgado, ele aprende de uma forma completamente diferente. Ele absorve a informação feita esponja. Né? Então, ao invés de, ei, agora vamos lá e agora você vai ter que ficar quieto na frente da telinha para a aula da professora, talvez fazer esse convite de um jeito gentil, às vezes, sei lá, ter uma musiquinha que toca nesse horário que é feliz e olhar para a criança com esse olhar de expectativa. Então, agora você vai aqui para a sua aula, eu vou trabalhar nessa outra história aqui, né, no meu trabalho, e aí depois você me conta o que você aprendeu. Os experimentos mostram também que quem mais aprende é aquele que ensina. Então, se a criança estiver depois ensinando para você, né, aquilo que ela aprendeu, compartilhando com você, ela vai sim... Só peraí, eu não desliguei aqui minhas notificações, desculpa, gente. E então, se ela contar para você, o aprendizado efetivo dela será maior, tá? E para a Flávia, ou para as Flávias, né, que estão lidando com isso, com o tanto de coisas que tem para fazer, quero compartilhar algo que também uma família comentou, que eles engajaram os avós na participação nas tarefas de casa, principalmente. Então, tem um horário do dever de casa, onde os avós se alternam, avós aposentados que estão disponíveis, né? Nem sempre todo mundo tem isso, mas que aí com alguma plataforma aí, um Skype, um Zoom, o que for, ou até o WhatsApp, os avós fazem deveres ou parte do dever com a criança que mais precisa desse apoio. É claro que depende também da atitude dessa avó ou desse avô, né? Alguém que tem algum talento pedagógico aí, senão vira só mais caos, né? Outra ideia é que, outra sugestão, né, para você experimentar, é que o momento que você faz tarefas domésticas, tipo cuidar de roupa para lavar, almoço, o que for, a criança esteja com você e que você talvez nesse horário vá conversando com a criança, eventualmente, né, perguntando ou, enfim, ajudando ela a avançar nas tarefas dela enquanto você faz tarefas de casa. Entendo que é mais tenso você estar cuidando, tentando se concentrar no seu trabalho junto com uma criança que está interrompendo o tempo todo. Isso costuma ser mais frustrante. Para quem lida com crianças bem pequenas ainda, que querem muita atenção, né? Como alguém escreveu aqui, essa coisa exasperante de criança agarrando perna da mãe. A minha sugestão é: crie mais momentos onde a criança sabe que tem atenção total sua. Eu não sei qual é a natureza do seu trabalho, isso talvez é possível que não seja viável para todo mundo. Mas se a criança puder ter contato físico com você, em intervalos talvez menores, sei lá, a cada meia hora, pelo menos ela ganha um abraço longo, demorado, um olho no olho, um carinho, um cafuné, um sorriso que permita a criança se sentir amada, e não como um estorvo. Grande parte da irritação que a gente vê nas crianças, parte é falta de movimento, né? Para quem está muito em casa,
Essa é um grande responsável por irritação. E outro grande responsável por irritação é ou porque as instruções, né, são uma hora é uma coisa, outra hora é outra, ela não sabe o que vai acontecer, ela se sente insegura no meio de uma não rotina. E a outra grande coisa é o fato dela se sentir insegura porque talvez ela comece a se sentir culpada pelo seu estresse, sua irritação, seu mau humor. Não estou dizendo que você não tem direito a isso, eu só estou dizendo que isso costuma aumentar a irritação também da criança. E aí vai ser mais uma carga para você carregar. Então, nas minhas prioridades sempre estava o meu bom humor e depois o bom humor da criança ou da casa de modo geral. Eu sinto que isso sabe, é como uma engrenagem azeitada. Então, se a criança está carente de afeto, de contato físico, de olho no olho, de cafuné, pare de vez em quando e invista 5 minutos nisso. E observe e depois até me conte se fez diferença para você. Na minha casa isso fazia muito diferença. Criança que estivesse pedindo muita atenção, parar e oferecer todo o nosso corpo, como eu estou disponível para você. Colo, cafuné, olhar, ouvir o que a criança quer nos contar. Todos os meus sentidos estão à sua disposição. Em geral, 5 minutos é o que a criança aguenta dessa atenção intensa, né? Eu costumo chamar isso de encher o tanquinho de afeto. Em geral, com o tanquinho cheio, ela consegue depois ficar sozinha mais tempo e liberar você para outra coisa. A outra sugestão é, se você tiver com um bebê bem pequenininho ainda, de preferência começar assim que tiver nascido, né? Eu diria, acostume sim o bebê a ficar dentro do cercadinho, que alguns chamam de chiqueirinho. Eu chamava de cercadinho. Eu usei bastante o cercadinho durante um bom tempo, e naquele momento em que a criança não fica mais no berço, ela já fica mais horas acordadas, ela já quer interagir, ela quer brincar. Se ela se acostuma desde cedo a ficar no cercadinho, libera bastante tempo de mãe, de ficar. A criança pode ficar no mesmo ambiente, ela vai estar segura porque ela não vai estar caindo, né? Nem batendo ou quebrando coisas e se machucando. Ela está segura, ela pode rolar de um lado para o outro, ela pode sentar. E se ela foi acostumada desde cedo, isso para ela vai estar ok. E ela tem o privilégio da sua voz, do seu olhar, você pode interagir. E lhe permite um pouquinho mais de liberdade. Então, se você tiver disposição para isso, se você se sentir confortável com isso, eu confesso que eu sei que nem todo mundo tem essa sensação com essa ferramenta que é o cercadinho. Para mim foi tranquilo, e durante alguns meses, sim, das crianças no primeiro ano de vida, isso foi bastante útil e me liberou para trabalho. Essas são algumas das recomendações. E sim, eu diria, assim que possível, coloque todo mundo para fora de casa para correr, ou mesmo dentro de casa, né? Brasília está chovendo muito, e me parece que em outras partes do Brasil também, mas promova atividade física em algum momento, isso vai ser bom para todo mundo. Dar uns gritos, umas cambalhotas, fazer cócegas, bolinho de gente, abraço coletivo, massagem nas costas, né? Dá para fazer trenzinho de massagem, todo mundo ganha massagem, todo mundo dá. Movimento físico, tá? A gente esquece, né, que nós somos seres que têm um corpo físico. Em geral, a gente está tão atento à nossa mente, achando que a nossa mente vai resolver tudo, mas não é real, né? Quando a gente adoece, a gente em geral lembra disso, né? Que precisamos cuidar do corpo físico para o nosso humor e para o nosso dia a dia ser, digamos, eficaz e produtivo. Isso também é verdade. A gente cuidar primeiro do nosso corpo físico facilita muito o resto, tá?
Então, para quem está com crianças pequenas, lembre-se que crianças absorvem muito as nossas emoções. Eu sinto muito, eu queria tirar mais responsabilidade das costas de vocês, mas não seria real, não é verdade. As crianças sim absorvem muito o nosso estado de humor, a nossa atenção, a nossa tranquilidade, a nossa confiança. Então, quanto mais irritados estivermos, mais irritadas elas vão ficar automaticamente, né? Então, tranquilize-se, tranquilize a criança, enche o tanquinho. E se você puder oferecer às crianças, pelo menos de tempos em tempos, aquele olhar de, puxa, que bom que eu tenho você na minha vida. Não é fácil, mas ainda assim, que bom que eu tenho você, você é um presente na minha vida. Isso também acalma as crianças e acalma a gente, faz a gente se conectar com aquele sentimento de gratidão. Então, eu imagino que algumas pessoas gostariam de algo que fosse, que resolvesse as questões. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida e que a maturidade me trouxe, foi a consciência de que vai ser todo um dia um pouco. Que não vai ter algo que milagrosamente resolva tudo. E que vai ser, sim, e que na medida que eu aceito que vai caber a mim fazer uma diferença e não os outros não vão mudar para que os problemas deixem de existir. Em geral, sou eu que vou ter que mudar. A grande vantagem que eu vejo nisso é que aí eu também não preciso esperar que os outros se deem conta das mudanças. Posso eu começar, porque eu já estou ávida por algum tipo de mudança. Essas foram algumas pitadas, revisando. Primeiro, cuidar do próprio bom humor. Segundo, cuidar do próprio humor da família. Tente trazer algo de alegria e de celebração. Número 3, realmente tenha clareza do que é importante. Faça a sua lista, organize uma agenda, crie uma agendinha para a família para que todo mundo participe disso, da construção da agenda, e a partir daí compartilhe com você a responsabilidade por fazer isso acontecer. E quando algo não deu certo, a gente pode só dizer, não deu certo. Alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer agora? Porque o jogo de quem tem a culpa, ele só gera mais estresse, frustração e mau humor, tá? Outra dica. A gestão da nossa vida familiar, ela é algo muito complexo, né? É algo muito importante, porque é daí que a gente vai construir as memórias que nossos filhos levarão pela vida inteira. É a partir daí que a gente constrói a autoimagem que eles têm deles mesmos, que também vai acompanhá-los por um longo caminho. Então, sim, essa que eu chamei agora, né, da gestão da vida doméstica, a educação dos filhos, a relação que a gente constrói com eles e com o parceiro ou com outros adultos, as pessoas da casa de modo geral, isso tem um papel profundo, deixa uma marca ou é um presente enorme na nossa vida, a gente sabe disso. Um dia também possam dizer, gente, que tempos loucos que foram aqueles, mas lembra que acontecia isso, isso e aquilo, e que naquela época a gente fazia isso, isso, aquilo, outro. Então crie pequenos rituais de afeto e de bom humor, nem que seja fazer cócegas em todo mundo. E talvez isso venha a fazer parte das memórias deles daqui a 20 anos. Talvez vocês vão poder contar, nossa, foi nessa época da vida que eu aprendi a estabelecer prioridades e largar aquilo que não é tão relevante. Isso vai ser preciosíssimo para o resto da vida. Foi o momento da vida que eu aprendi que eu não tenho que ser super e nem perfeita e que o bom tá bom, é suficiente. São tantas opções de aprendizado, né? A gente vai aprender a lidar com frustração sem se desesperar. As crianças ainda talvez, ou os adolescentes em especial, eles ainda vão se desesperar, sim.
mas idealmente nós adultos, se a gente se desesperar, que a gente escolha um outro adulto para fazer isso e descarregue, né? A princípio, o ideal seria que ao menos os adultos da casa consigam ficar o mais centrados possíveis. Então, como eu disse, isso é uma questão bastante complexa. E o que eu queria é lembrá-los ou, né, compartilhar com vocês que desde o ano passado eu criei um programa para mães e pais, onde eu tento compartilhar, onde eu me proponho a compartilhar estratégias que funcionaram na minha vida, que têm funcionado na vida dos meus clientes. A gente está agora na segunda turma, a gente está recebendo alguns feedbacks positivos. Eu tenho visto que algumas pessoas que tinham uma expressão mais desesperada nas primeiras semanas se tranquilizaram um pouquinho, algumas relataram realmente ganhos grandes. E a gente vai ter uma nova turma, a gente vai convidar de novo para uma nova turma no final do mês que vem. Então, se você acha que você gostaria de ter mais ferramentas, que eu não vou conseguir ensinar isso tudo para vocês hoje, inscreva ali na bio, você pode pedir para ser incluído na lista de espera ou ser avisado de quando abrirem as inscrições novamente, tá bem? Eu acho que saber o que a gente pode fazer, identificar coisas que a gente pode fazer, é uma das coisas que a mim tranquiliza bastante. O desespero vem quando eu não sei o que fazer. Então, tá aí um convite para vocês estarem pelo menos já antenados que essa possibilidade vai existir de novo no final de março, tá bem? Eu anotei alguns pedidos que me chegaram, alguns mais específicos. Nós devemos ter alguma live em breve de novo só sobre a questão de acompanhar a criança nos estudos, tá? E a outra coisa eu tinha me proposto a fazer lives só mensais esse ano, mas eu não estou dando conta não, gente. Eu confesso que eu gosto desse espaço, para mim é um prazer estar com vocês. Tem algumas pessoas que dão oi aqui para mim toda semana, então eu vou voltar a fazer lives semanais. Só que os horários talvez nem sempre sejam esse mesmo, tá? E algumas vão ser mais longas, outras mais curtas para encaixar na minha agenda, tá? Mas fiquem ligados, a gente vai ter lives semanais de novo, tá bom? Esses são os dois convites. E o outro se você viu alguma coisa útil aqui, comenta comigo, lá nos comentários, esse vídeo vai lá para o IGTV, conta para mim, ou lá no card que tem, né, sobre o convite para hoje, comenta o que foi útil para você e fica à vontade para também me dizer com o que você ainda precisa de ajuda. Eu estou aqui, é essa a minha intenção. Como eu não posso estar na casa de cada um, pegando a mão na massa, mas que, se possível, eu possa talvez compartilhar algumas informações da minha experiência como mãe, como terapeuta familiar, né? E as experiências que eu também, coisas que eu vou aprendendo das outras pessoas. Então, comenta, porque aí eu sei o que vocês precisam, tá bom? E se alguma coisa você diz, não, isso aí não deu certo para mim, coloca lá também. Se eu propus alguma coisa que você viu que não deu certo para você, comenta lá também, porque talvez eu posso corrigir o que eu falei, assim vocês me dão a oportunidade, ou talvez eu possa ajudar você a identificar qual que é o detalhe nisso que não funcionou e que talvez possa vir a funcionar. Como qualquer equipamento, às vezes tem, né? Se a gente aperta no botão errado, o equipamento não funciona. Às vezes a gente não está acertando esse botãozinho. É um detalhe, às vezes, um ajuste, tá? Então, seus comentários são muito bem-vindos. E se você lembrou de alguém que para quem isso pode ser útil, por favor, compartilhe. Então, todo mundo tão junto, né? Estamos tentando tanto manter mães e pais saudáveis, como os nossos filhos também passando por esse desafio que a vida nos colocou. No momento não está tendo para onde fugir, então vamos ter que lidar com isso mesmo, tá? E gratidão por estarem aqui comigo. E se apoiem, viu? Prestem atenção nas amigas ou nos amigos que podem estar um pouquinho mais frágeis que vocês. Às vezes oferecer um ouvido atento, um ombro, só para a pessoa reclamar um pouquinho, às vezes também ajuda, né? Às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que nos ouça. Então,